Queridos, vamos para a palavra. Eu quero... No começo do mês, quando o pastor Nata, ele trouxe uma ministração aqui, ele fez em dado momento uma pergunta. E ele comentou alguma coisa sobre aquela pergunta, e aquela pergunta está matutando na minha cabeça, assim, tá batendo. Sabe como um martelo, uma goteira assim de uma torneira que fica toim, 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 toim. E eu gostaria de compartilhar algumas considerações com vocês sobre isso. Kelvin, você consegue colocar para mim Gênesis 3:9? Enquanto o Kelvin está colocando para a gente, curve a sua cabeça. Vamos orar um pouquinho. Pai querido, muito obrigado porque nós temos a Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque ela nos ensina a discernir. Obrigado porque ela nos ensina as Suas vontades, o Teu caminho. Obrigado, Senhor, porque ela nos mostra, Senhor, a direção que precisamos seguir quando ainda não temos certeza. Obrigado, Senhor, porque ela nos traz respostas que nós não conseguimos responder por nós mesmos. E nesse momento, Pai, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo venha trabalhar em nossos corações para que a palavra, essa semente que está sendo lançada, ela não apenas seja lançada em uma terra, mas para que ela seja lançada, ela germine, ela cresça e ela frutifique, Senhor, nos trazendo entendimento e sabedoria para a honra e glória do Teu nome. Amém. Gênesis 3:9 diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Gente, essa é uma das perguntas que eu acho que é mais difícil da gente responder em toda a Bíblia. Onde estamos? A primeiro modo, se nós pararmos para pensar, é até, vamos dizer assim, fácil. Onde nós estamos? Estamos aqui hoje na Igreja Cristianismo Decidido. Estamos hoje no dia 21 de fevereiro do ano de 2026. Estamos às 19 horas. Onde nós estamos? Humanamente falando, é muito fácil para respondermos isso. Mas Deus nos pergunta não por falta de informação. Ele nos pergunta porque Ele quer nos restaurar. Aonde estamos? Deus sabia exatamente onde Adão estava fisicamente, mas Adão já não sabia mais onde ele estava espiritualmente, porque ali havia todo um contexto ali em Gênesis, no capítulo 3, da queda do homem. Adão faz exatamente aquilo que Deus pede para ele não fazer. E aí, não quero levantar conjecturas, dizer que a mulher foi culpada ou que o homem foi culpado. O fato é, o homem não fez o que precisava ter feito. Come do fruto proibido, desobedece a Deus. E aí Adão vê tudo aquilo que era perfeito, toda uma vida que ele estava acostumado, todo um plano de Deus mudar drasticamente. Sabe, eu queria perguntar para vocês, eu queria fazer para vocês essa mesma pergunta. Onde você está hoje? Na sua família? Na sua vida espiritual? No propósito? Nós temos vivido dias que nós estamos muito bem informados. Conseguimos qualquer informação rápida. Aconteceu um maremoto lá no Japão com 5 minutos. Aqui no Brasil nós estamos sabendo. Aconteceu alguma coisa em qualquer parte do mundo. Hoje a informação ela é muito rápida, muito dinâmica. Nós sabemos. Só que nós estamos desorientados. Nós não sabemos que caminho seguir. Hoje nós estamos conectados. Uma maravilha, né? Eu me lembro que quando eu era criança, quando a minha tia ligava, ela morava na Alemanha, quando ela ligava para a gente, era uma alegria muito grande, mas a gente só podia ouvir a voz dela. Hoje, com o WhatsApp, você clica ali no telefonezinho, você consegue fazer uma videochamada, você consegue ver a pessoa. Queridos, nós nunca vivemos em uma época onde estamos tão conectados, com tanto acesso à informação, mas nós estamos nos distanciando um dos outros. Esses dias eu fui com a Andréia, eu não me lembro se a gente
Acredito que foi no domingo passado, porque um dos luxos que é diabetes, que eu ainda gosto de desobedecer a dona diabetes, é comer batata frita. Gente, que maravilha poder comer batata frita. E a gente foi lá, foi no shopping, foi comer uma batata frita e, sem querer, eu peguei meu celular. Aí ela deu uma olhada na mesa do lado, falou: olha só, 4 pessoas ali na mesa e os 4 com o celular na mão. O que você está querendo dizer com isso? Sabem, queridos, nós nunca estivemos tão distantes uns dos outros. É comum, quando famílias se sentam para comer, para tomar suas refeições, ou até mesmo para conversar, puxar o celular, ir lá responder alguma coisa no WhatsApp, ir lá ver alguma notícia importante. É comum, nós estamos perdendo contato. Dá uma olhada para a pessoa que linda que está aí do seu lado. Legal, né? Agora, queridos, como nós chamamos essa pessoa que está ao nosso lado? Irmão? Irmã? Às vezes marido, esposa, filho. Mas a grande pergunta é: nós sabemos como está a vida dessa pessoa que está ao nosso lado? Sabemos se essa pessoa tem algum problema, está com alguma dificuldade? Queridos, nós vivemos dias em que nós estamos totalmente ocupados. Quem aqui durante as 24 horas do dia não pensa assim: Senhor, eu queria ter pelo menos 26 horas no meu dia. Eu preciso de mais 2 horas para dar conta de fazer tudo que eu tenho que fazer. A gente pensa, não pensa? A Cris ali na escola, se o dia dela tivesse 26 horas, eu acho que os cabelos dela já estaria branco já. Queridos, o nosso dia é uma correria muito grande, mas como nós estamos vazios muitas vezes. Queridos, muitas vezes, ali na sala do seminário, dá um tempinho, dá um espaço ali, eu fecho os meus olhos, e a minha única oração é: Senhor, eu estou perdido, me ajuda a me encontrar. Nós passamos o nosso dia em uma correria tão grande, tão intensa. Chegamos em casa, é casa para cuidar, é esposa para dar atenção, é marido para dar atenção, é filhos para dar atenção, é meta para cumprir, é patrão que vem cobrar resultado. Não é assim? Que correria! Mas como muitas vezes nós estamos vazios. Por que nós estamos vazios? Porque nós nos esquecemos do que é mais importante. E dentro disso, amados, eu queria dizer algo para vocês. O vem e vê não. O Somos Um de ontem foi tremendo. Foi maravilhoso. Eu não posso dizer que eu voltei com a minha alma lavada, mas eu voltei com ela restaurada, eu voltei com ela renovada. E queridos, isso foi aberto à igreja. Sabem, nós precisamos voltar a ter fome e sede da palavra, voltar a ter fome e sede da presença de Deus. Onde nós estamos? É a pergunta. E aí o contexto desse texto, né? Eu percebi que nós nos perdemos de nós mesmos, porque antes da queda nós andávamos com Deus. Quer dizer, Adão andava com Deus. Adão não tinha medo, culpa, não tinha vergonha. Havia identidade, comunhão, havia propósito. E depois do pecado, Kelvin, coloca para nós lá, Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Queridos, o pecado não afasta Deus, do homem. Ele não afasta Deus do homem, mas ele nos afasta de Deus. Sabe, o pecado nos faz nos escondermos de Deus. Pensa nisso. E é engraçado porque quando pecamos, nós sabemos a teoria maravilhosamente disso. Para onde nós vamos quando nós pecamos?
muitas vezes é desse jeito mesmo que nós ficamos, quietinhos, escondidos, ao invés de irmos para Jesus. O pastor Satírio sempre diz isso: santo não é aquele que vive sem pecar, mas é aquele que quando peca sabe onde precisa ir para se limpar. Queridos, o pecado não afastou Deus do homem, mas fez com que o homem se escondesse de Deus. E nos nossos dias hoje, nós vemos pessoas escondidas atrás de cargos. Nós vemos pessoas escondidas em redes sociais, em religiosidade. Eu não sei vocês, mas eu olho as redes sociais, mas eu não gosto de postar. Porque quando a gente está olhando as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok eu não recomendo porque tem muita bagunça, mas enfim. Se você observar, você vai ver que a vida de todo mundo lá é perfeita, não é? Você vai ver gente na praia, sorrindo, maravilhoso. E é engraçado que sempre que eu consegui ir para a praia, chove. Nunca consegui ir para a praia pegar uma semana de sol. Aí eu vejo a pessoa lá, aquele sol de rachar, lindo, maravilhoso, o céu azul, não tem uma nuvem. A praia é maravilhosa nesses dias. Sabem, a vida das pessoas é maravilhosa nas redes sociais. E aí eu paro e começo a questionar: Senhor, onde eu estou errando? O que eu estou fazendo de errado? Sabe, eu não sei se vocês já se depararam com o Salmo de Asaf. Se eu não estou enganado, é o Salmo 73, que ele fala que ele começou a observar a vida dos ímpios e viu como os ímpios prosperam, que ele começou a observar a vida deles e viu que eles eram gordos, abastados, que as esposas deles estavam sempre felizes, que eles não passavam por dificuldade nenhuma, até que ele entrou no santuário do Senhor, até que ele entrou no templo do Senhor e se atinou para o fim que eles teriam. Porque o Senhor os livra, o Senhor nos guarda, o Senhor guarda os seus do mal, o Senhor nos dirige, o Senhor nos orienta. E aí Asaf se atinou, que tudo o que ele via na vida dos ímpios, era o que eu posso dizer aqui para nós hoje, são as redes sociais. Não que seja errado você acompanhar, você seguir alguém, não é isso. Mas querido, não tire a tua vida pelo que está na rede social lá. Religiosidade. Gente que frequenta igreja, mas foge da presença de Deus. Tem isso? Tem. Amados, quantas vezes nós não estamos aqui na igreja apenas para que o pastor Satírio, para que o pastor Rômulo, para que o pastor Felipe, para que o pastor Zé não ligue na segunda-feira e fale: irmão, eu não te vi no culto, está tudo bem com você? Sabem, queridos, muitas vezes nós estamos na igreja, não para entregar o nosso culto de adoração a Deus, mas apenas para estar aqui. Porque talvez não tenha mais nada interessante para fazer em casa, para sair com a patota depois do culto para comer um lanche. Quantas vezes nós temos nos escondido atrás da religiosidade, temos fugido da presença de Deus? Nós sabemos muito bem o que fazemos, temos um conhecimento incrível, mas nós não sabemos quem nós somos, a nossa identidade. Qual é a nossa identidade hoje? Ninguém precisa me responder, mas fazendo uma pergunta para pensarmos: por que eu fui salvo? Sabem, e Deus vem com essa pergunta: onde estás? E essa pergunta revela a perda da nossa identidade. Adão sabia onde ele estava fisicamente, mas ele não sabia mais quem ele era. Adão não sabia mais para que ele existia. Ele não sabia mais como voltar. E quantas vezes, queridos, nós nos vemos desse jeito nos dias de hoje? Nós nos vemos sem saber quem somos, nós nos vemos sem saber o motivo da nossa existência, qual o propósito da nossa vida. Quantas vezes nós nos vemos sem saber como voltar? Cometemos um pecado, cometemos algo que desagrada o coração do Senhor, mas não temos a coragem de dobrar os nossos joelhos, chegar para Ele e falar: Senhor, perdão porque eu pequei.
Senhor, eu preciso agora ser restaurado. Queridos, quantas vezes nós temos vergonha de contar para Jesus como que foi o nosso dia? E por que nós temos essa vergonha? Porque perdemos a nossa identidade. Ou melhor, talvez não a tenhamos perdido, mas talvez a tenhamos esquecido. Sabe, uma vez eu ouvi uma pregação onde a pessoa ela falou que a nossa situação nunca será maior do que a nossa condição. Talvez a situação que você viva hoje seja uma situação onde você não sabe quem você é direito. Onde você tem passado por muitas lutas, por muitas dificuldades, por muitas tribulações. Mas, queridos, a tua condição é de filho e filha de Deus. E essa situação que você está passando nunca vai ser maior do que isso. Então tenha essa certeza no teu coração, de que a condição de filho é maior do que qualquer coisa. E quantas vezes nos esquecemos disso? Quantas vezes, quantos domingos estamos aqui no culto, adorando, louvando ao Senhor, mas não nos entregamos totalmente, porque na segunda-feira começamos a pensar assim: eu tenho um boleto para pagar, eu tenho um exame para fazer, eu tenho um pepino para resolver. E naquele momento ali, a única coisa que o Senhor quer é a entrega do nosso coração. Sabe, eu quero te desafiar a nos domingos, no momento do louvor, no momento da palavra, se derramar. Deixar o louvor te levar, deixar o louvor te ministrar. Queridos, o que eu posso dizer por mim, que eu não vou responder processo, o que eu experimentei hoje, foi quase que o céu tocando a terra. Foi maravilhoso. Sabe, a palavra diz que se 2 ou mais estão reunidos ali, em nome do Senhor, Ele estará ali. E eu posso sentir isso, eu sinto que Ele está aqui. Eu posso sentir Ele me curando, eu posso sentir Ele me restaurando, eu posso sentir Ele me transformando, mesmo que doa na minha vida. Eu posso sentir. Por quê? Porque eu quero isso para a minha vida. A segunda-feira vai estar lá com o pepino para resolver, vai. A segunda-feira vai estar lá com aluno que precisa resolver problema, vai. A segunda-feira vai estar lá com boleto para pagar, vai. Mas esse é o momento que você tem de adorar o Senhor, de se derramar na presença dEle, de se entregar para Ele. Sabe, queridos, e hoje nós vivemos nesse mesmo cenário de que Adão vivia lá. Homens que não têm direção espiritual. Famílias que não têm liderança. Sabem, queridos, eu tenho visto cada vez mais a destruição das famílias. E hoje, eu fui com a Andréia no shopping e eu me deparei com uma situação lá bem triste. Um casal, 2 homens andando de mão dada. Queridos, a palavra é muito clara. Um casal, uma família, é homem e mulher. O mundo tem tentado na verdade, o mundo tem feito com que nós engolamos, desculpem a expressão, goela abaixo, aquilo que para eles é normal. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus é o normal nas nossas vidas. E ela diz que um casal é homem e mulher. Quer um exemplo prático disso? Os homens aqui vão saber, porque eles mexem com parte elétrica. Junta uma tomada macho com uma tomada fêmea. Vai ter conexão de energia? Vai. Agora junta 2 machos ou 2 fêmeas. Não vai rolar. Sabem, queridos, nós estamos vendo famílias serem destruídas hoje. Eu me lembro que quando eu era criança, nos bilhetes que a escola mandava, não vou falar quanto tempo atrás, porque senão eu sei que o pastor Satiri vai gostar da brincadeira. Mas olha só, nessa época, quando a escola mandava bilhete, vinha escrito assim: pai ou responsável. Pai. Não tinha como a gente sair da autoridade do pai.
Hoje, como são as famílias? Como vêm os bilhetes? Responsável. Queridos, o mundo tem feito mudanças nas famílias e nós temos nos calado. Nós precisamos aprender. Eu não quero te dizer que você agora precisa levantar a bandeira do ativismo crente. Não, não é isso. O que eu quero te dizer é que nós precisamos aprender que aquilo que Deus nos diz que é certo e ponto final. E nós temos nos conformado, nós temos nos amoldado ao mundo de uma maneira que nós temos trazido o mundo para dentro da igreja. Mas vocês sabem, o que é mais triste disso tudo, é que muitas vezes nós temos vistos por aí, e às vezes até nos tornamos, cristãos sem identidade espiritual. Isso é o triste, queridos. Cristãos que quando passam por alguma dificuldade, quando estão passando por alguma enfermidade, a primeira coisa que eles vão fazer, e eu não estou dizendo que é errado, mas quantas vezes nós temos dor de cabeça, é a coisa mais comum que eu acho que todos nós passamos, nós colocamos a mão na nossa cabeça e fala assim, na autoridade do nome de Jesus eu repreendo agora essa dor de cabeça, e eu declaro, eu determino, sai agora a enfermidade em nome de Jesus. Mas o que a gente faz? A gente vai lá na farmacinha que a gente tem em casa, tem gente que às vezes tem uma gaveta, tipo o Rômulo, cheia de remédio, ali entra remédio de diabetes, entra um monte de remédio, um catatal de coisa. Mas quantas vezes nós vamos para aquilo que nós julgamos ser mais certo? Quantas vezes nós deixamos de crer em Deus algo que nós podemos experimentar do Senhor nas nossas vidas? Sabem, queridos, Isaías 53, 6. Kelvin, por favor. Esse versículo é muito interessante. Sabem, queridos, quando nós nos perdemos a nossa identidade em Deus, nós nos perdemos dentro de nós mesmos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui está falando de Jesus, mas eu quero que você grave isso. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Quantas vezes nós seguimos pelos caminhos que achamos melhor? Quantas vezes seguimos os caminhos que o nosso nariz olha assim e fala, não, eu vou por aqui, que é por aqui que eu vou. Quantas vezes deixamos de buscar conselhos na palavra? Quantas vezes andamos desgarrados de um lado para outro, sem saber o que fazer, sem saber que decisão tomar? Queridos, a palavra, ela está ao nosso alcance. De novo a pergunta, onde estás? E aí agora, eu posso colocar o meu nome, Rômulo, onde estás? Você também pode colocar o seu nome na frente dessa pergunta. Sabem, queridos, eu observando esse texto, eu percebi que nós temos um esconderijo moderno. Nós, homens, ser humano, nós temos um esconderijo na modernidade hoje. Nós nos escondemos. Gênesis 3:10 diz que ouvi a tua voz, tive medo, porque estava nu e me escondi. Sabe, o pecado ele gera culpa. A culpa gera um medo. O medo gera o afastamento. Você está afastado do Senhor? Se você está afastado do Senhor, por que você está afastado do Senhor? O que te levou a se afastar dele? Hoje o homem se esconde no ativismo religioso. Não, eu ajudo a lavar a igreja, eu estou na recepção, eu estou no louvor, eu estou no ministério de dança, eu estou na escolinha. Nós fazemos de tudo na igreja, não é verdade? Não que seja errado, mas qual é a tua motivação em fazer isso? Você tem feito isso porque você tem um chamado? Você é chamado para isso? Ou porque você quer fazer alguma coisa para que você possa falar, eu faço isso na igreja?
Sabem, queridos, nós nos escondemos na nossa autossuficiência. Eu não preciso de ninguém, eu dou conta, eu tenho perna. Eu me lembro de uma coisa que o João Vitor sempre falava para mim quando ele era criança: eu sabo. Quantas vezes nós nos escondemos atrás desse eu sabo? E é normal criança falar desse jeito, e muitas vezes a gente também fala assim, não é verdade? Às vezes nós vamos orar, o Senhor começa a falar conosco, e nós começamos assim: eu sei, Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, Senhor. Mas nós não permitimos que Ele nos transforme. Nós somos um vaso sempre cheio na presença de Deus. E ainda pedimos: Senhor, enche-me, 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 Senhor. Até transbordar. Mas como que Ele vai nos encher até transbordar se nós já estamos cheios? Quantas vezes nós temos nos esvaziado para que o Senhor nos encha novamente, para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor faça maravilhas na nossa vida. E sabe o que é legal? Quando Ele nos enche a ponto de nós nos transbordarmos, esse transbordar atinge quem está ao nosso lado, quem está próximo a nós. Você tem transbordado? Sabem, nós nos escondemos dos nossos pecados silenciosos, aqueles pecados que nós não temos coragem de confessar, pecadinho oculto. Queridos, há muitos anos atrás eu aprendi um versículo que diz assim: os olhos do Senhor estão por toda a terra, a vigiar os bons e os maus. Então, não interessa o tipo do teu pecado, o Senhor já sabe. Agora, se Ele sabe, por que você não facilita a tua vida, não se entrega para Ele, não confessa o pecado, não busca restauração? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecardes, sabei que é um advogado justo e fiel diante de Deus, que é Jesus Cristo. João nos escreveu isso. Nós nos escondemos também na indiferença espiritual. O problema não é onde Adão estava, o problema é por que ele estava lá. Sabem, queridos, o problema é porque Adão estava lá. O problema não é onde você está agora, mas o problema é por que você está lá, se você está escondido. Se você tem deixado de vir à casa do Senhor, se você tem deixado de vir adorá-lo, de vir entregar o seu culto, se você tem deixado de estar na presença dEle, por que você tem feito isso? Esse é o problema. Sabem, queridos, Deus ainda procura, não para condenar, mas para nos restaurar. Então Ele nos chama: onde estás? Vem cá, eu quero falar com você, eu quero saber o que aconteceu, eu quero te curar. Queridos, vamos lá de novo, somos um. Foi algo tremendo, gente recebendo cura. Me lembro quando o pastor Satírio estava na Mongólia, orou pelaquela uma menina tinha um problema no olho, voltou a enxergar. Queridos, o Senhor nos chama para nos restaurar. Você está aqui hoje porque Ele tem algo especial para a tua vida hoje. Você está aqui hoje porque Ele quer agir na tua vida hoje, porque Ele quer que você suba um nível hoje. A pergunta não é uma acusação, é um convite. Onde estás? Gênesis 3:9 começa com Deus chamando. Mas chamou o Senhor Deus ao homem. Sabem, queridos, Deus ali naquele momento, Ele tinha toda a autoridade, todo o poder para nos julgar, para julgar o homem. Ele fez isso? Deus julgou o homem naquele momento? Providenciou roupas para que ele tivesse a sua nudez coberta. Deus tinha autoridade para punir sem qualquer diálogo. Ah, você desobedeceu? Igual o sacerdote quando entrava no Santo dos Santos. Se ele entrasse em pecado, entrava com cordinha lá. Parou de balançar, a galera só puxava. O cara já estava fulminado. Deus tinha autoridade para fazer isso, mas Ele não fez. Ele buscou o caminho da reconciliação. Ele está te perguntando hoje, onde você está? Ele nos chama.
Lucas 19:10. Kelvin, coloca para nós, por favor. Sabem, queridos, o que me chama mais atenção é que se Deus nos faz essa pergunta hoje, é porque ainda há um caminho de volta. Ainda há um caminho, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar quem? Veio buscar e salvar quem? Nós. Porque a palavra diz que nós estávamos perdidos em nossos delitos e nossas transgressões. O Senhor veio por nós quando ainda éramos pecadores. O Senhor está nos chamando porque Ele quer restaurar a nossa comunhão com Ele. E isso nos nossos dias, onde você está? Deus não está nos perguntando onde você trabalha. Ele não está perguntando onde nós moramos, qual é o tipo de casa, qual é o tamanho de casa. Ele não pergunta que cargo você tem, que cargo você quer. Ele não está perguntando onde você congrega, mas Ele está perguntando onde está a tua fé. Ele está te perguntando, onde está a sua paixão pelo primeiro amor? Sabem, queridos, eu me lembro de quando eu recebi a Cristo, quando eu fui tocado. Já falei para vocês, foi em uma célula cantando uma música muito simples. Por isso eu amo célula. Não tem lugar melhor para a vida das pessoas serem tocadas. Então, se você não vai em nenhuma célula, vá em uma célula, procure uma célula perto da sua casa. Participe, faça parte, experimente. É muito bom. E eu me lembro que quando eu recebi a Cristo, gente, eu não tomava nenhuma decisão sem antes perguntar para Ele, Senhor, eu posso? Mas é engraçado que com o passar dos anos, nós vamos conhecendo um pouquinho mais, nós vamos lendo a Bíblia um pouquinho mais, nós vamos crescendo um pouquinho mais, deixamos do leitinho e passamos a ter alimentos mais sólidos. A gente faz um curso aqui, um semináriozinho ali, um Somos Um Vem Ver, e aí a gente acha que a gente não precisa mais de Deus, porque eu sabo. E nós nos esquecemos do primeiro amor. Nós nos esquecemos de agradecer pelo dia. Nós nos esquecemos de agradecer pelo nosso trabalho. Nós nos esquecemos de agradecer porque Ele nos alcançou com o seu amor. Nós nos esquecemos de glorificar a Deus, de ser gratos a Deus por tudo. Sabe, Ele nos pergunta, onde está a nossa vida de oração? Quanto tempo nós temos separado para orar? Queridos, eu não quero frisar na quantidade do tempo, mas eu quero que você pense na qualidade do tempo. Muitas vezes, eu estou dirigindo, estou orando, estou aqui, estou mexendo no computador, respondendo um aluno, estou lá orando. Sabe, que tempo nós temos dedicado ao Senhor em oração? Onde está o nosso compromisso com o reino? E aqui ontem, eu preciso falar de novo do Somos Um, porque aquilo para mim foi uma lavada. Quando o Horácio falou assim, quantas pessoas você trouxe para Cristo no ano passado? Ah, Jesus. Aquilo eu fiquei quietinho, igualzinho vocês estão. Sabem, queridos, conhecer Jesus foi a coisa mais maravilhosa que poderia ter acontecido na minha vida. Por que nós não replicamos isso? E eu não estou falando que você precisa apresentar a tua religião, a igreja onde você congrega, não é isso. Eu estou falando de apresentar Jesus. Aquele que nos cura, aquele que nos restaura, aquele que nos transforma. Aquele amigo, aquele que está sempre ao nosso lado, aquele que quando nós achamos que nós vamos cair, Ele nos sustenta. Sabe, a palavra tem um versículo que diz assim, que nós devemos sustentar-vos uns aos outros em amor. Esse sustentar que a palavra diz é literalmente entrar ali embaixo do ombro da pessoa e erguer ela, sustentar ela. E Jesus faz isso conosco quando nós estamos em várias situações da nossa vida. Só que por incrível que pareça, parece que nós temos vergonha de falar de Jesus para as pessoas.
Parece que nós temos vergonha de mostrar que nós somos cristãos. Parece que nós temos vergonha de ser alegres, de sermos contentes, de sermos felizes. Quem aqui no seu trabalho sabe que você é cristão? Eu vejo algumas mãos levantadas. Mas sabe? Levantem a mão. Quem aqui no seu trabalho sabe que vocês são cristãos? Aleluia, glória a Deus. Mas eu também vejo algumas mãos que não estão levantadas. Sabem? Nós precisamos mostrar para as pessoas o que nós realmente somos. Sabem, queridos, muitas vezes nós vivemos a nossa vida como o cristão 007. Você conhece ele, né? Cristão 007, só ele sabe que ele é cristão, porque às vezes até Deus duvida de que ele é cristão. Até Deus tem uma certa incerteza assim se ele é. E quantas vezes nós vivemos desse jeito no nosso trabalho? Sabem, amados, nós precisamos ter um compromisso com o reino de Deus. Mas não um compromisso com o reino de Deus de estar na casa dele aos domingos. Porque você não é cristão somente aos domingos, somente às quintas ou às quartas ou às sextas, que é quando temos células, somente aos sábados, que é quando os adolescentes vêm no Talmidim, nas sextas os jovens vêm no Identidade. Não. Nós precisamos ser cristãos todos os dias, em todos os momentos. Apocalipse 2:5. Kelvin, coloca lá para nós, fazendo favor. Ele diz que: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Queridos, a prática das primeiras obras. O primeiro amor. Aquele amor gostoso, aquele amor verdadeiro, aquele amor que a gente fazia tudo, sem olhar hora, sem olhar tempo, sem olhar se ia chover, se não ia chover. Gente, se Jesus vier num dia que está chovendo, se for num dia que estiver fazendo frio, às vezes eu brinco que metade da igreja não vai subir. Você sabe, e é triste, porque aqui a maioria das pessoas, você pode até dizer para mim: tudo bem, mas você vai para a igreja quando chove porque você tem carro. Legal. Se alguém precisar de carona, tem meu contato, é só puxar. Sabem, queridos, se nós tivermos vontade, o negócio vai. Nós precisamos aprender a não nos justificarmos tanto, mas a sermos mais proativos, a fazermos mais aquilo que precisamos fazer como cristãos. Não basta reconhecer que estamos perdidos, é preciso responder ao chamado. E como nós vamos responder a esse chamado? Isso é comigo e com você, é com cada um de nós. Sabe, dá uma olhada nessas cadeiras que são vazias aí, mexe o teu pescocinho um pouco, faz um exercício aí. Várias cadeiras vazias, né? Você já parou para pensar quantas pessoas na tua casa, na tua família ainda não receberam a Cristo? Porque de repente você não vem domingo que vem mais cedo um pouquinho? Você não precisa chegar aqui 5h30. Se você quiser, amém. Tem várias coisas para fazer, a gente gosta muito de ajuda. Deus te abençoe. Mas se de repente você quiser vir um pouquinho mais cedo, venha, escolha uma cadeira. Senhor, eu declaro que nessa cadeira vai sentar o meu parente fulano de tal. Eu declaro que onde tiver uma gota do meu sangue vai ser salvo, porque o Senhor prometeu que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça isso. Sabem, queridos, é muito fácil, é muito cômodo para nós sermos cristãos nominais. Nós precisamos aprender a ser cristãos, a nos colocar na brecha, a fazer, a buscar, a orar. Sabe, queridos, é aquela voz que chama no jardim, ela ainda está ecoando nos nossos dias hoje. Eu queria pedir para o grupo de louvor, está vindo aqui, eles vão ministrar uma canção. Enquanto eles estão se ajeitando, eu vou estar concluindo. Sabem, queridos, a maior tragédia não é estar perdido. A maior tragédia é quando nós nos perdemos
sem perceber que estamos nos perdendo. Como nós nos perdemos? Quando nós deixamos a religiosidade entrar na nossa vida de pouquinho em pouquinho. Quando as coisas, ao invés de se tornarem prazerosas, quando orar já começa a ficar meio pesado, quando vir no culto já começa a ficar meio pesado, meio obrigatório, a religiosidade ela já está se instalando. E aí nós vamos nos perdendo sem perceber. Na nossa família, quantas vezes nós caímos na caixinha do nada, como homens, caímos naquela caixinha do nada e nos esquecemos. Ô mulher, está precisando de alguma ajuda? Posso fazer alguma coisa para aliviar o seu dia? Sabem, para os homens agora uma dica: lavar a louça, macia as mãos. E não é vergonha nenhuma. Sabem, queridos, eu nunca vi o meu pai lavar uma louça. Eu sou a máquina de lavar louça de casa. E é uma maravilha fazer isso. Se aliviar a vida da Andréia, eu estou feliz da vida. Sabe, hoje Deus continua nos chamando. Adão, onde estás? Mas Deus nos chama porque, não para nos condenar, Deus nos chama para nos restaurar, amados. Deus nos chama para nos restaurar, para restaurar a comunhão dele conosco. Davi, se eu não estou enganado, no Salmo 51, ele escreve assim: Senhor, renova em mim a alegria da tua salvação. Eu não sei hoje se você tem sentido essa alegria no teu coração, de estar salvo, de saber que você vai passar a eternidade com o Senhor. Mas se você não tem sentido mais essa alegria, se isso não tem mais te motivado, eu quero dizer para você, ore e peça para o Senhor renovar essa alegria no teu coração. E Ele vai fazer, porque isso é do propósito dEle para as nossas vidas, meu querido. Sabe, Adão, onde estás? É um convite de amor, de graça, de restauração. João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Qual voz você está ouvindo? Onde você está hoje? A boa notícia é que Deus sabe onde você está. E mesmo assim, sabendo onde você está, Ele te chama. Fique em pé agora em nome de Jesus. Sabem, queridos, eu gostaria muito que você viesse aqui à frente, nesse momento. Eu posso te dizer muitas coisas. Eu posso te dizer porque você precisa dar um passo de fé, porque você precisa tomar uma atitude. Mas eu também quero te dizer que se você é daqueles como Rômulo, que morre de vergonha, eu também quero te dizer que onde você está no seu lugar, o Senhor também te chama, e Ele estende esse convite a você. Mas eu quero te desafiar a vir aqui à frente. E eu vejo chamar Deus presente.